Olá pessoal, voltando à prova Enem 2013, Geografia, questão número 6. Ora, ele te dá uma charge, quer que você interprete essa charge levando em conta a condição atual. A análise atual, ora, vida social sem internet. Lembra que hoje, quando eu falo em uso de internet, eu acabo desenvolvendo até um novo espaço. Antigamente, quando eu falava em espaço, eu pensava em quilômetro, eu pensava em distância. Quando eu falava do espaço entre o Brasil e o continente africano, eu ficava tentando visualizar, tentando calcular quanto tempo eu demoraria para chegar até a África, o continente africano, e conhecê-lo. Hoje eu posso conhecer grande parte do mundo sem me deslocar via internet. Hoje você tem pessoas tendo inúmeros amigos via internet. Esse espaço da internet é o chamado cyberespaço. O cyberespaço, o espaço da internet, é o espaço mais usufruído hoje do que o próprio espaço real. Hoje você percebe claramente que as pessoas possuem mais amigos virtuais do que amigos reais. A cada dia que você tem uma integração maior, a globalização maior, você acaba deixando o local um pouco mais de lado. Muitas vezes nós temos 2.000 amigos no Facebook, na internet, mas você não conhece o cara que mora do seu lado, no apartamento do lado, na casa do lado. Porque, em geral, a gente acaba se excluindo, se segregando muito, é a autossegregação, muitas vezes pelo índice de violência. A violência leva as pessoas a se fecharem mais. A violência contribui para que você não busque mais o próximo. Você prefira que o seu filho, ao invés de sair para a rua e buscar o próximo e brincar com o amiguinho, que ele fique na internet. Não que você ache isso saudável, mas é porque, às vezes, isso acaba fazendo você sentir um pouco mais de segurança. A violência contribui muito para diminuir o local, a interligação pessoal e aumentar o virtual. Outro fator que aumenta o virtual e diminui o local é a nossa carga horária de trabalho e de estudo. Hoje você percebe que uma grande parte da população trabalha e estuda. Essas pessoas, isso quando não realiza mais de um trabalho. Essas pessoas às vezes saem de casa muito cedo, chegam em casa muito tarde. Não dá para você chegar em casa 11 horas da noite e tocar no apartamento do vizinho, na casa do coleguinha e querer conversar com ele, porque às vezes o horário dele não é de acordo com o seu. Ele sai de casa, acorda às 5 horas da manhã. Ora, então os nossos horários não batem, porque o nosso grau de realização profissional e pessoal diário é muito grande. A gente precisa constantemente estar agindo para tentar ser cada vez mais qualificado, já que o mundo da economia exige isso. A qualificação profissional, o aperfeiçoamento profissional leva com que tanto homens como mulheres, hoje, pensa nos dois conjuntos, a gente consegue perceber que exige mais de um ou de outro, fazendo com que você fique mais tempo fora de casa. Então, o pessoal vem diminuindo. O pessoal, a interligação pessoal diminui pela violência, a interligação pessoal diminui pela falta de tempo. Por outro lado, o acesso à internet pode ser a qualquer momento na sua casa. Você vai encontrar algumas pessoas, outras não, daqui a pouco aparecem outras e aí vai. O espaço virtual, ele ultrapassa o limite de tempo. O espaço virtual, o cyberespaço tem o seu próprio tempo, que não é o nosso tempo cronometrado do dia a dia. O espaço virtual é um espaço em que eu consigo me livrar um pouco do contato pessoal quando eu temo sair no dia a dia, quando eu temo a violência. E na realidade isso acabou se tornando tão forte, que hoje as pessoas muitas vezes dependem disso. Hoje você percebe que a vida, ela roda muito em cima do seu acesso ao meio virtual. Quanto maior o seu acesso ao sistema informacional, a tendência é você buscar você ter um maior aperfeiçoamento profissional. Ora, hoje a gente percebe que esse acesso à internet, ele se torna de suma importância nas nossas vidas, no dia a dia. E aqui ele faz uma crítica em relação a isso. Olha, você está no Orkut? Estou. No MSN, no Facebook, em todos. Até no Twitter, claro. Você está em todos os lugares, lugares virtuais, lugares que eu posso estar sem precisar me deslocar, lugar em que eu busco um cyber
espaço. Por isso, raramente te vejo no mundo real. Ora, qual é a análise que você tira disso? O contato direto, ele é quase que inexistente. Eles quase não se encontram, mas ao mesmo tempo, o indivíduo consegue estar no meio virtual. Então, a crítica que ela faz é no sentido de que a nossa relação diária vem diminuindo e a nossa relação virtual vem aumentando. Isso é positivo e negativo. Tem aspecto positivo e tem aspecto negativo. Ora, eu consigo ter o maior conhecimento sem precisar me deslocar. Eu tenho acesso ao conhecimento sem precisar me deslocar. Isso contribui para a minha criatividade, para o meu profissional, para a minha ascensão no sentido econômico. Eu consigo, às vezes, falar com pessoas distantes que eu não conseguiria se não tivesse esse acesso à tecnologia. Mas, por outro lado, quanto mais eu tenho essa ligação no mundo virtual, eu deixo de lado as características locais. E eu posso me tornar cada vez mais fechado. Eu posso me tornar cada vez mais individualista. Essa ideia do individualismo vem muito do nosso acesso. As crianças hoje crescem muitas vezes em casa, de frente para o computador. Casa, computador. Diminui um pouco essa relação, essa troca de ideia, essa troca que você tem no dia a dia desde criança. Então, cada vez mais estamos nos tornando individualista. E isso pode ser visto como forma negativa. O individualismo faz com que você se feche mais. Quanto mais você se fecha, mais você teme as coisas. E quanto mais você teme, mais você se fecha pela violência também e acaba tendo um espaço diferenciado entre o segregado e o autossegregado. Aquele que foi separado porque a sociedade o excluiu, pela característica socioeconômica, pelo poder econômico, pelo poder aquisitivo, e aquele que se autossegregou com medo, por temor à violência, e porque acabou virando cada vez mais individualista porque se afastou do mundo real. Então, esse acesso pode gerar dois mundos, o mundo de autossegregação e o mundo de segregação. Ora, lendo aí as alternativas, ele coloca assim: a charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque a charge questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Ora, ele não está pedindo a nossa opinião, ele está pedindo o que a charge faz. A charge, ela critica que o indivíduo está em todos os lugares ao mesmo tempo, menos no mundo real. Então, essa é a resposta que melhor sintetiza a charge. Olha as outras. Considera as relações sociais como menos importantes do que as virtuais. Em nenhum momento ela é clara ao ponto de dizer que as relações sociais são mais importantes ou menos importantes. Mas se fosse interpretar assim, lembra que para a menina, o que a gente tem é que o mundo real tende a ser mais importante do que o virtual, muito embora não tenha essa análise crítica. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ora, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque são lugares virtuais, espaço virtual, cyberespaço. E, na realidade, ela não está enaltecendo, na realidade, ela está ironizando. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. Ora, ela mostra sim que a sociedade hoje vive no mundo globalizado, interligado virtualmente, não pessoalmente, mas não é com precisão. Na realidade, é uma análise crítica. Concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção das relações sociais. Ora, ela não diz que o computador é o espaço mais eficaz. Pelo contrário, ela analisa que ele está em todos os lugares do computador, mas não está no espaço real. Então, a letra A é aquela que consegue sintetizar mais a charge sem pensar no lado pessoal, sem pensar na sua análise, na minha análise, não há mais. É simplesmente a interpretação da charge. Estamos agora na questão de número 7 da prova Enem 2013.
Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. Ora, a imagem mostra uma forma de produção e as transformações que essa forma de produção cria no espaço. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é... Bom, antes de entender o objetivo, vamos lembrar qual é a técnica. Qual é a área ideal para que eu desenvolva uma produção agrícola? Eu quero desenvolver a agricultura. O ideal é um espaço que seja mais plano ou um espaço de maior declividade. Ora, se eu desenvolvo a agricultura no espaço de declividade, pressupõe que esse espaço, se ele tinha uma vegetação, a tendência é que eu retire para desenvolver atividade agrícola aqui. Ora, só o fato de retirar a vegetação já contribui para o maior deslocamento de sedimentos. Só o fato de retirar a vegetação já contribui para uma maior erosão. Para completar, além de desmatar, eu desenvolvi uma atividade agrícola nessa área. Essa atividade agrícola tende a ser de menor porte do que a vegetação. Além de tudo, eu mexi na interação entre os elementos da natureza. A tendência, quando eu desenvolvo essa agricultura na área, é que eu aumente o processo erosivo e provoque esses desmoronamentos. Então, nada melhor do que desenvolver a agricultura numa área mais plana. Mas acontece que nem sempre eu tenho essa área plana disponível. Nem sempre eu tenho essa área plana para desenvolver a agricultura. E às vezes é necessário desenvolver a atividade numa área de declividade. Ora, essa área de declividade em que eu vou ter atividade agrícola, eu tenho que criar maneiras de minimizar o processo erosivo. Eu já sei que a tendência natural de uma área de declividade é ter o maior processo erosivo do que numa área mais plana. No entanto, eu tenho que tentar minimizar os problemas gerados por esse processo erosivo. Eu tenho que minimizar o próprio processo erosivo. E para que eu faça isso, eu uso técnicas. Olha a diferença. Se eu, por exemplo, quisesse produzir nessa área de declividade da seguinte forma: eu estou produzindo aqui, em linha reta, olha, aqui e aqui. Produção essa que a gente chama produção em fileiras. Eu desenvolvi café, por exemplo, o Brasil fez muito isso, café nas áreas íngremes em fileiras. Ao desenvolver café assim, eu desmatei tudo, desenvolvi café e deixei essas áreas vazias. A chuva, que é uma característica do nosso território brasileiro em grande parte das regiões, ela vem e passa entre as fileiras sem encontrar obstáculo. Essa chuva passando entre as fileiras, ela vai levando os sedimentos, ela vai levando pedaços da rocha e ela vai gerando nessa rocha aberturas que podem ser chamadas de ravinas, por exemplo, que podem formar vossorocas, essas aberturas na rocha. Ora, então significa que a tendência dessa área é, com o tempo, sofrer um grande processo erosivo e, quem sabe, virar uma área improdutiva e prejudicar a população em torno. Então, se eu quero desenvolver a agricultura nessa área, não tem jeito, ora, por que não criar técnicas como curvas de nível, como produção em degraus? Imagina que você pegue agora uma bacia, um balde com água, e pegue esse balde com água e jogue direto no chão. Quando você joga essa água direto no chão, ela cai com uma determinada força, e o que tiver ali no chão, ela tende a deslocar. Agora você pegou a mesma quantidade de água e jogou em cima de uma mesa que caiu na cadeira e depois chegou até o chão. Ora, quando ela vai encontrando obstáculos, ela vai diminuindo a força. E quando ela chega e atinge o chão, ela já está com uma redução, com a velocidade reduzida e, consequentemente, ela vai carregar menos o que está ali no chão. Ela vai deslocar menos o que está ali. Consequentemente, ela vai diminuir o processo erosivo, porque foi encontrando obstáculo. Ora, o nosso objetivo numa área de declividade é justamente criar esses obstáculos, em que, em geral, a gente chama de degraus ou curvas de nível. Então, quando eu desenvolvo na área degraus,
curvas de nível, eu estou quebrando, eu estou criando degraus, curvas de nível. Quando a chuva vai batendo nesses degraus, ela vai perdendo um pouco da sua intensidade erosiva. O nosso processo erosivo aqui vai ser menor, vai carregar uma menor quantidade de sedimentos, não vai contribuir para tantas ravinas ou vossorocas. A tendência aqui é ter um processo de desenvolvimento de produção agrícola melhor do que aqui. Quando a gente desenvolveu café no Brasil, em grande parte a gente utilizou essa técnica aqui, a produção em fileiras, porque a gente utilizou a produção em fileiras ainda com a mão de obra escrava. E a gente só tem acesso à técnica de curvas de nível e degraus quando a gente tem acesso ao imigrante. No entanto, essa maneira é a maneira ideal, maneira utilizada, por exemplo, pelo Japão, que tem uma grande parte do seu território em declividade. E, consequentemente, produz nessas áreas porque ele também não tem um grande espaço disponível. E ele utiliza dessas técnicas aprimoradas. Então, qual a principal característica de se utilizar curvas de nível, degraus, de você desenvolver barreiras para diminuir a intensidade da chuva, a velocidade com que ela vai carregando os dejetos, diminuir o processo erosivo em toda a sua extensão. Processo erosivo em toda a sua extensão é erosão laminar. Então, essa questão, para você responder, era você lembrar que a técnica utilizada de maneira correta na declividade, numa área acidentada, é o que o desenho te mostra. Essa técnica controla a erosão laminar, o processo de deslocamento superficial em toda a extensão. O processo erosivo, ele de uma maneira mais simples pode ser visualizado como esse deslocamento superficial. Esse deslocamento superficial é minimizado à medida que eu tenho técnica agrícola. Então, essa é a melhor forma de se resolver o problema do grande declínio de sedimentos, pedaços de rocha, de formação de ravinamento, de vossorocamento, diminuir o processo erosivo.